E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas extremamente confiável, que é patrocinador master do Cruzeiro, né? O maior patrocínio da história do clube, inclusive. A Betfair está oferecendo um bônus para novos clientes de até R$200 em apostas grátis, basta entrar aí pelo link da descrição. Então se você gosta de fazer uma fezinha, não dá bobeira, dá uma preferência para Betfair, que é a única casa de apostas que efetivamente ajuda o Cruzeiro. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein galera? A aposta tem que ser para se divertir. Acompanhando lá o trabalho que foi realizado. O Cruzeiro também fez um material muito legal que divulgou no canal do clube no YouTube. Inclusive eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, né, lá no canal do Cruzeiro, que dá pra pegar um pouquinho da intensidade do trabalho, né? Notícia boa, hein? Pelo menos nos treinos o Gilberto e o Matheus Davó fizeram gols, olha só que coisa boa, né? Vamos ver se eles conseguem transportar isso para os jogos de verdade. E o treinamento de hoje teve duas ausências, o meia Matheus Vital e o atacante Wesley. O Vital, segundo a informação do Cruzeiro, teve uma indisposição. O que seria isso? Uma caganeira? É possível, né? No caso do Wesley, falaram que foi controle de carga. Provavelmente identificaram nos exames ali que ele estava com um risco alto de lesionar, né? Então o jogador ficou fora desse treinamento. Isso é uma questão muito natural, viu, gente? É só lembrar que o próprio Bruno Rodrigues e o Alisson ficaram fora do amistoso contra o Bragantino, né? Porque não é só o jogo que cansa, tá? O treinamento também tem que ser intenso para que os caras consigam jogar bem. Hoje é dia de audiência pública na Assembleia Legislativa para tratar aí dessa relação do Mineirão que nunca tem jogo, Minas Arena, possivelmente irregularidade no contrato, a CPI do Mineirão, enfim, esse bololô todo, inclusive conta com representantes do Cruzeiro. Amanhã a gente repercute mais o que saiu dessa audiência pública, torcendo para que tenha alguma coisa concreta. O atacante Edu, que está emprestado ao Diba dos Emirados Árabes, apagou as fotos com a camisa do seu clube nas redes sociais, o que gerou especulação sobre um possível retorno ao Cruzeiro. Até o momento ele soma 6 jogos e 2 gols pelo clube, que está 7 pontos abaixo do primeiro time fora da zona de rebaixamento lá no Emiradão. O Edu começou bem, fez gol no primeiro jogo, era titular do time, mas aí sofreu uma lesão, voltou, inclusive nas últimas 2 partidas que ele jogou, ele entrou no segundo tempo, tá? Nesse momento o Edu é reserva. O time dele é bem ruim, tá? Provavelmente vai ser rebaixado. Até por isso tem sim uma possibilidade muito realista do Edu voltar para o Cruzeiro, mas não agora. Inclusive, informação que foi apurada pelo Samuel Venâncio em contato com o próprio jogador, né? O Edu não vai voltar para o Cruzeiro agora em abril. Inclusive a janela já fechou, ele não poderia ser inscrito nesse momento, né? Porque ele está registrado em um clube de fora. Ele está emprestado até o final de junho lá ao Poçante Diba. Então é possível que em julho o Edu volte a ser jogador do Cruzeiro? Sim, porque ele tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2024, ele ainda é atleta do clube. Se eles não comprarem o passe dele, o caminho natural é o Edu retornar. Mas acho que a vontade principal do Cruzeiro seria do Edu ser vendido, né? Se ele voltar, nem dá pra gente garantir que ele vai ser aproveitado pelo Pepa, talvez o Cruzeiro tente algum outro tipo de negociação, mas sendo bem sincero com vocês aí, tendo o Gilberto, tendo o Matheus Davó, se o Edu volta, eu acho que ele poderia ser uma peça útil dentro do elenco, né? Claro que depende do condicionamento físico e tudo mais, mas pela temporada que o Edu fez em 2022, se ele voltar e estiver à disposição do Cruzeiro durante a Série A de Campeonato Brasileiro, eu não acho que isso seria um nome ruim. A Jorge Nicolada do dia envolve o atacante Bruno Mezenga, do Água Santa. No Super Esportes, o jornalista diz que o Cruzeiro deve apresentar uma proposta pelo atacante de 34 anos, que soma 7 gols em 13 partidas no Campeonato Paulista. O Nicola claramente viu que falar no Cruzeiro dá engajamento, então todo dia ele arruma um nome diferente de jogador que o Cruzeiro supostamente está contratando, né? Mas enfim, não acredito muito nessa fonte, não acredito na informação, mas partindo do princípio que isso realmente proceda. Bruno Mezenga, com seus 34 anos, seria uma boa opção para o Cruzeiro? Na minha opinião, não. De fato, ele está fazendo um belo campeonato paulista, fez os 2 gols contra o Palmeiras, né, nesse primeiro jogo da decisão, e diz lá a matéria do Jorge Nicola que o salário do Bruno Mezenga seria na casa de R$60 mil. Também um salário bem acessível. Seria um absurdo nosso Mezenga para ser um reserva do Gilberto uma opção? Não acho, até considerando o bom momento que ele
vive no Água Santa, acho que o Bruno Mezenga estará em algum clube que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. A questão é, vamos olhar para a carreira do Bruno Mezenga aí nos últimos anos. O que tem sido a tônica? Ele faz bons campeonatos estaduais, em 2021 pela Ferroviária, por exemplo, ele fez um excelente campeonato, depois foi jogar no Goiás e não vingou, né? Mesmo o Goiás estando na Série B. Ano passado ele jogou a Série B pelo CSA e não fez nenhum gol, cara. Então assim, não é que o Bruno Mezenga seja uma garantia de gols. E puxando no passado, ele já foi considerado uma grande promessa do Flamengo, seleção sub-17. Inclusive Bruno Mezenga faz parte do plantel do Flamengo que foi campeão brasileiro em 2009, né? Naquela época de Adriano Imperador, ele era uma das opções de ataque, mas era um jogador jovem, inclusive não fez nenhum gol naquele campeonato brasileiro, tá? E é um atleta que na boa, gente, assim, teve a carreira, passou muitos anos na Turquia, teve até alguns bons momentos, mas como a gente estava falando no Edu, né, se tiver que apostar entre Bruno Mezenga e Edu, eu prefiro muito mais apostar no Edu, primeiramente porque ele é nosso, ele já é atleta do Cruzeiro, ele já tem contrato com o nosso clube, a faixa salarial eu imagino que seria parecida, porque se ele ganha 60 mil no Água Santa, ele não iria querer vir para o Cruzeiro ganhando os mesmos 60 mil, ele certamente ia querer um incremento aí nesse salário, e é claro que se porventura esse boato caminhar, coisa que eu duvido muito que aconteça, mas se ele pingar aí no Cruzeiro, a gente vai torcer para que o cara nos ajude e faça uma grande temporada. Mas não é o tipo de jogador que me parece um nome muito interessante para o Cruzeiro trazer. Lembrando que a janela de transferências fechou, mas atletas que disputaram o campeonato estadual, eles podem se transferir até o próximo dia 20 de abril. A CBF abriu essa exceção. E falando em artilheiros do futebol paulista, o Vinícius Popó, que é cria da base do Cruzeiro, é nesse momento o maior artilheiro do futebol brasileiro em 2023. Ele está com 22 anos e soma 15 gols em 17 partidas pelo Capivariano na terceira divisão do Paulista. Essa entra só na questão da curiosidade mesmo, tá? Não tem nenhuma especulação, nenhuma negociação, nada aí do Vinícius Popó retornar ao Cruzeiro. Mas eu só gostaria de pontuar uma coisa, que o Vinícius Popó era atleta do Cruzeiro até o início do ano passado, né? Quando o Cruzeiro dispensou o jogador e inclusive ele entrou na justiça, tá movendo a ação contra o clube, cobrando valores que teria a receber até o final do seu contrato e convenhamos, é direito trabalhista, tá no direito dele de cobrar. Mas o ponto que eu falei na época sobre o Vinícius Popó e eu falo mais uma vez sobre os erros aí da gestão do Ronaldo. Por que é que o Cruzeiro dispensou um jogador que na época estava com 20 anos, né? Agora ele já completou 22 esse ano, inclusive, mas um jogador jovem que tem um histórico extremamente artilheiro. Não seria mais inteligente o Cruzeiro ter emprestado o jogador, sabe? Eu entendo todas as críticas que foram feitas. Ah, o Popó deslumbrou, o Popó não estava focado no futebol, ele não treinava bem. Isso aí a gente já ouviu de diferentes treinadores do Cruzeiro e eu até acredito que seja verdade. Mas se você tem um jogador que você fala assim, ó, é um atacante que sabe fazer gol, num cenário, gente, em que atacante que sabe fazer gol é uma coisa muito rara no futebol brasileiro. O que tem de maluco finalizando mal é um absurdo. Você tem um jogador que fez 100 e tantos gols na base, significa que ele vai fazer 100 e tantos gols no profissional? É claro que não, mas assim, ele sabe fazer gol, ele tem um potencial. Aí você tem um contrato com o jogador, você dispensa esse cara, você vai ter que pagar tudo que você deve a ele no contrato até 2024, que era o vínculo que o Popó tinha assinado, e você simplesmente deixa o jogador para outro clube. Aí vê, agora aparece um outro clube brasileiro, compra o Vinícius Popó do Capivariano e ele consegue ter sucesso e futuramente ser vendido. Se o Cruzeiro tivesse emprestado o jogador pro Capivariano ou para qualquer outro clube do planeta Terra, se ele tivesse emprestado, o Vinícius Popó tivesse um bom momento ali, você podia vender esse cara agora e receber que seja R$1 milhão, em vez de ter que pagar R$1 milhão para ele como multa rescisória. O meia Igor Lemos foi emprestado pelo Cruzeiro ao Democrata de Governador Valadares para a disputa da Série D. Ele, que tem contrato com o Cruzeiro até dezembro, está fora dos planos do clube desde o ano passado e não entra em campo desde julho de 2022. Na época, o Igor Lemos ainda tinha idade para seguir jogando pelo Sub-20 do Cruzeiro até o final da temporada, mas o Cruzeiro não quis aproveitar o jogador. O Igor Lemos ficou afastado do Cruzeiro aí por praticamente 8, 9 meses, né? Olha que coisa absurda. O Cruzeiro definiu, o Igor Lemos não está nos planos, mas tem contrato até o final de 2023. Simplesmente deixou o cara treinando separado esse tempo todo, velho. Agora aparece
merece essa oportunidade dele jogar no Democrata de Valadares. Eu não vejo o menor problema, inclusive acho super positivo o empréstimo. Mas, pô, por que o Cruzeiro não emprestou o Igor Lemos antes, né? Que seja no ano passado, ou que seja em janeiro agora, para que ele pudesse jogar, inclusive, o Campeonato Mineiro no clube, né? Deixou o garoto aí encostado, sendo que é um jogador que tinha mostrado qualidade na base do Cruzeiro, mas acabou dando azar, né? Porque no primeiro jogo da Copa São Paulo de 2022, o Igor Lemos tem uma lesão no comecinho do jogo. Por causa dessa lesão, ele ficou praticamente 6 meses sem jogar e quando retornou no Sub-20, de fato, foram poucas partidas, ele não se destacou no Sub-20, mas acho que valia a pena o Cruzeiro ter um pouquinho a mais de paciência ou pelo menos dar rodagem para o jogador, emprestar ele para um time do interior para que ele pudesse ter a oportunidade de jogar, né? Até porque em 2021, o Igor Lemos e o Daniel Júnior, eles foram os melhores jogadores do Cruzeiro naquele Sub-20. A gestão de carreira desse atleta não foi bem realizada, principalmente por parte do clube, tá? Eu entendo, talvez o Cruzeiro tenha arrumado um empréstimo e o jogador, o seu staff não quiseram, isso é uma possibilidade, mas não é uma informação que tem até agora, então acho que o Cruzeiro mesmo que deveria ter emprestado o Igor antes, até para que ele não ficasse tanto tempo parado enquanto tem aí contrato, tá aí recebendo com o Cruzeiro. Às vezes é até o caso, como esses jogadores têm contratos mais baixos, de você emprestar um jogador e você mesmo pagar o salário, mas simplesmente para o cara poder ter a oportunidade de jogar, de mostrar seu futebol, né? Então que o Igor Lemos consiga jogar bem no Democrata aí, fazer uma boa temporada, seja para ficar no Cruzeiro, seja para achar outro clube para ele, porque esse menino não é ruim de bola. Eu encerro esse vídeo por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!